A Paraíba tem história, desenvolvimento, educação, tecnologia, turismo, comércio, industrialização, prosperidade. Paraíba tem. O programa que fala bem do nosso estado. Olá, está começando agora mais um Paraíba Tem, um programa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba que tem o apoio do SESI e do SENAI. No Paraíba Tem de hoje nós vamos conversar com o Tenente Coronel da Força Aérea Brasileira e astronauta Marcos César Pontes sobre o tema Planejamento de Carreiras. Olá Marcos, seja bem-vindo ao Paraíba Tem. Olá, um prazer muito grande participar e compartilhar algumas ideias aqui, algumas histórias também. Para começarmos a nossa conversa, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Como foi o seu ingresso na Força Aérea Brasileira? Olha, na verdade eu vou começar com o SENAI. É uma coisa que eu sempre começo nessa história falando que meu pai não era rico. Meu pai, às vezes fala astronauta, o pessoal, astronauta deve ser filho de rico, né? Não, meu pai era servente de serviços gerais no Instituto Brasileiro do Café. Aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama. Inclusive, eu sempre começo as minhas palestras dessa forma para ressaltar a importância da educação nisso e não o quanto você tem de recurso inicialmente. Com 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi na Rede Ferroviária Federal, graças a um curso do SENAI. Né? Eu estudava no SENAI, que era um curso dentro da Rede Ferroviária. De manhã, à tarde, eu trabalhava na Rede Ferroviária, ganhava meio salário mínimo como eletricista aprendiz. Eu mesmo pagava o meu curso noturno, né, Colégio Técnico Profissionalizante, e a partir dali eu estudei para entrar na Academia da Força Aérea, que eu tinha esse sonho de ser piloto. Então fiz o vestibular, entrei na Academia da Força Aérea, 4 anos para me formar como piloto. Depois eu vim aqui para pertinho, Rio Grande do Norte, aqui em Natal, para me formar piloto de caça. Daqui eu fui para Santa Maria, no outro Rio Grande, servi lá 4 anos como piloto operacional. Lá eu era líder de esquadrilha, podia liderar 4 aviões, era instrutor de liderança, oficial de segurança de voo, fazer investigação, prevenção de acidentes. Resolvi estudar mais, fiz o vestibular do ITA, fui para o ITA lá em São José dos Campos, fazer engenharia aeronáutica, fiz engenharia aeronáutica, somei as duas coisas, a parte de engenharia com a parte de pilotagem, me tornei piloto de testes. Na época eu era o único piloto de testes do Brasil, que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo, então que era muito interessante. Eu voei com a Força Aérea Americana, voei com a Marinha Americana, voei com a Força Aérea Russa. Aí eu fiz um mestrado lá em São José, em otimização de trajetórias orbitais. Depois outro mestrado em Monte Rey, na Califórnia, em engenharia de sistemas. Eu estava no doutorado lá em engenharia de sistemas quando eu me inscrevi no concurso público, feito pela Agência Espacial Brasileira, que o Brasil tinha ingressado no programa da Estação Espacial Internacional, e a NASA exigia um astronauta brasileiro. Então a NASA veio para o Brasil, fez a seleção através desse concurso público da agência. Eu me inscrevi, fui selecionado, fui para Houston em 98, fiz 2 anos de curso para ser astronauta profissional, você tem toda uma formação para isso. Voei em 2006, eu fui o segundo a voar da minha turma, de 32 astronautas, você tem uma ideia de quanto tempo demora, 8 anos. E voltei lá para Houston, continuo à disposição do Brasil, né, em Houston como astronauta, posso ser escalado a qualquer momento e com algumas perspectivas interessantes aí pela frente. Hoje em dia, além disso, eu também sou embaixador da ONU. Sou palestrante no Brasil, fora do Brasil, tenho empresário também, e todas essas histórias eu pretendo compartilhar com o pessoal aqui, né? Então o SENAI lhe deu uma contribuição muito importante nesse processo de crescimento profissional. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o SENAI, eu sou um fã de cursos técnicos. Na minha opinião, eu acho, e o pessoal fala que eu sou meio obcecado por educação, aí vai de novo falando em educação, mas na minha opinião, o ensino médio, ele não deveria ter só 3 anos, eu acho que o ensino médio podia ter 4 anos, mas que todo aluno, a partir do momento que terminasse o ensino médio, ele já seria um técnico em alguma coisa, né, a escolha desse aluno. Então, eu sei que não é fácil isso em termos de estrutura, mas é perfeitamente possível, né, para um país do tamanho do nosso, se o foco for realmente colocado em educação, e o SENAI, né, ele poderia ser usado como um modelo para esses cursos, que lógico que é difícil eu falar sobre o SENAI sem puxar um pouco de sardinha para o lado de cá, porque eu afinal de contas, sou oriundo do SENAI,
Mas quando eu comparo o curso do Senai com outros cursos, lembrando que eu também sou embaixador da World Skills International, né, que é uma organização que promove, inclusive acabou de ter em São Paulo, né, uma competição internacional que o Brasil foi vencedor pela primeira vez, e sempre esteve perto ali, mas agora foi vencedor, e ali juntam os melhores alunos profissionais de cursos profissionalizantes do mundo inteiro. E tá aí uma prova, o Senai não fica atrás de ninguém, então é um modelo que poderia ser utilizado para todo o sistema de ensino do Brasil. Marcos, você é o primeiro brasileiro a participar de uma missão espacial. Como é que foi essa experiência? Qual o processo? Como foi a trajetória para que você conseguisse chegar a se tornar um astronauta? A experiência de um voo espacial é bastante marcante, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. Né? Quando a gente vê um astronauta no espaço, na verdade a gente está vendo só a pontinha do iceberg, né? Que é aquele momento que a gente consegue ser escalado para uma missão e vai lá ao espaço, realiza lá. Eu sou especialista de missão, que é um nome bonito para dizer mecânico de espaçonave, mas basicamente a minha função a bordo é fazer manutenção de sistemas, montagem de sistemas, manter a espaçonave funcionando e operar essa espaçonave no espaço. A minha função secundária é executar experimentos, pesquisas para países, centros de pesquisa, universidades, empresas do mundo inteiro que usam a estação espacial como laboratório. Né? E é muito bacana esse tipo de participação, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, a nossa carreira ela se estende tanto na área técnica, eu como engenheiro, trabalhando em testes de integração de sistemas, eu era responsável, por exemplo, por todos os testes do laboratório japonês, o Kibo, que está lá no espaço, assim como o software da estação espacial e assim por diante. Então, você trabalha nessa parte técnica que é muito gostoso também, você sempre vai estar trabalhando com tecnologia de ponta. E tem um outro lado da carreira do astronauta que é ligado a relações institucionais, relações internacionais, o que é também bastante interessante, porque você tem essa chance de compartilhar informações com diversos países e tentar aprender e trazer essas coisas para o Brasil, o que eu faço através dessas palestras. Assim. Marcos, o Brasil está muito distante de outros países com relação ao desenvolvimento tecnológico e científico? O Brasil ele está muito aquém do que poderia estar. Né? Essa é uma das coisas que eu vivo batendo na tecla aqui, por uma razão simples de falar e complexa de fazer, que é o seguinte, um país ele precisa ter uma educação forte para formar cidadãos qualificados, profissionais qualificados e cidadãos qualificados, precisa de uma ciência forte para desenvolver ideias e soluções para o Brasil, específicas para o país. Ele precisa de uma tecnologia forte para transformar essa ciência em inovações que vão se transformar em produtos, que vão se transformar em empresas, que vão se transformar em empregos e aí forma esse ciclo, né, para empregar as pessoas qualificadas pela educação, que desenvolve todos os países. Até hoje, os países desenvolvidos sempre seguiram esse mesmo modelo. No Brasil, nós temos muitos buracos, tanto de legislação quanto de aplicação dessas ideias, desses conceitos na vida prática das universidades. Basta você olhar uma universidade pública, por exemplo, você não vai ver a presença de empresas privadas dentro da universidade, colaborando com recursos, colaborando com equipamento e assim por diante, porque a legislação não permite, trata a universidade como se fosse um órgão público comum, e não é. Então tem muita coisa a ser feita, né? Uma das coisas que eu fico batendo na tecla aqui no Brasil, espero um dia ser ouvido e puder colaborar com isso, porque isso é o que eu vejo da experiência trabalhando nos Estados Unidos, onde isso acontece 100%, no Japão, onde eu trabalhei 3 anos também, isso acontece 100%, e aqui a gente ainda está muito aquém. Uma vez estabelecido esse sistema, aí sim a gente pode realmente sonhar em ter uma tecnologia muito melhor. E atualmente o que eu vejo é que os recursos empregados pelo país na promoção da educação da ciência e tecnologia, embora seja previsto em lei, na educação pelo menos, não são suficientes ou não são bem empregados com um planejamento. De novo, eu acho que deveria pegar instituições como o Senai, por exemplo, em termos de gestão e etc., e isso ser usado como modelo para se espalhar no país, em termos dessas definições do que fazer nas instituições como um todo que trabalham com a ligação de educação, ciência e tecnologia. Quem sabe um dia aí, né? Ok, Marcos, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Não saia daí, o Paraíba Tem, volta já.
O Senai e o Censo da Educação Básica apontam que matrículas em curso técnico de nível médio cresceram 88% nos últimos 6 anos no Brasil. A renda média destes trabalhadores varia em torno de 2,6 salários mínimos. Os números apontam ainda que 72% já começaram a trabalhar no primeiro ano da sua formação. O principal responsável por este desenvolvimento é o Senai, que na Paraíba conta com 9 unidades fixas espalhadas por todo o estado, capaz de atender a mão de obra de cada região através da oferta de diversos cursos e consultorias, contando ainda com 62 unidades móveis que levam educação de qualidade para os municípios mais distantes. Senai, apoiando a competitividade industrial do Brasil e da Paraíba. Durante algum tempo, nós vimos a cisânia imperando no país. Até a possibilidade de uma luta de classes estava muito à vista de todos nós. Esta Carta à Nação, subscrita pela OAB, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional dos Transportes e Confederação Nacional da Saúde, vem exatamente sugerir uma mudança de rumos na nossa nação, sugerir que os políticos se empenhem para que o Brasil se transforme e se torne novamente um país monolítico, que volte a trabalhar pelo progresso deste grande país. Estamos de volta com o Paraíba Tem, hoje conversando com o Tenente-Coronel da Força Aérea Brasileira e astronauta Marcos César Pontes, sobre o tema planejamento de carreiras. Marcos, você veio a Campina Grande através do IEL, um convite do IEL, para proferir uma palestra sobre inovação, liderança e planejamento de carreiras. Como você avalia a iniciativa do Instituto Evaldo Lodge em promover esse tipo de capacitação? Eu acho excelente. Você sabe que para negócios funcionarem não basta vontade. Você precisa, além da vontade, que obviamente todo mundo tem quando inicia um negócio, né, inicia um empreendimento, você coloca seus recursos ali, muitas vezes suas economias todas naquilo, com a expectativa que tudo vai dar certo. Mas é interessante você ter essas iniciativas de instituições como o IEL, onde você possa ter a experiência de muitos outros empresários se juntando para ajudar um empresário novo, onde você tem a visão de mercado muito mais abrangente, que pode dar algumas dicas ali que são essenciais e podem significar o sucesso ou o fracasso de um empreendimento. Então, eu acho excelente esse tipo de iniciativa, né? Quisera a gente tivesse, a instituição fosse muito maior, né? Para abranger muito mais brasileiros empreendedores. Ou seja, a liderança, inovação e o planejamento são fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento. Sem dúvida, sem dúvida. São elementos que precisam estar dentro, eu diria assim, da sua bolsa, da sua caixa de ferramentas, né, quando você começa num empreendimento como esse. O que é necessário para se ter uma carreira de sucesso? Olha, primeiro, um sonho. É estranho falar isso, né, que a gente começa com um sonho, assim, mas o sonho é importante. Mas o sonho não vai adiantar nada se você sonhar e ficar sentado. É bom que você tenha em mente que qualquer coisa que você queira fazer na vida, você precisa pagar um preço por isso. E esse preço significa o seu tempo, o seu esforço, a sua dedicação, você acordar respirando aquilo, dormir respirando aquilo lá, sonhar com aquilo, passar o seu dia fazendo as coisas com prazer. E aí outra coisa interessante que quando você vai escolher alguma coisa para fazer na vida, é importante você escolher alguma coisa que te dê prazer, alguma coisa que você faça com paixão. Porque se você tentar fazer alguma coisa que você não tem paixão, você está fazendo aquilo só porque você acha que aquilo vai dar dinheiro ou coisa assim, é o pior caminho que você pode tomar e geralmente esse vai te levar ao fracasso. Nos primeiros desafios que aparecerem, você não vai conseguir vencer. Agora, se você faz alguma coisa com paixão, você faz bem feito, e mais do que fazer bem feito, você vai se destacar no meio da multidão, né? Você vai achar elementos inovadores no meio daquilo lá, no mercado, para que você destaque o seu produto, o seu serviço. E a paixão de fazer isso aí é essencial como um todo.
o trabalho em grupo ele é essencial para se atingir o sucesso almejado. Mas como promover um relacionamento agradável e produtivo em equipe? Essa é uma ótima pergunta, mesmo porque depende muito, primeiro, da função daquela equipe, depende do tipo de membro de equipe que você tem, da formação, vamos dizer assim, da correspondência de cada um. E lembre do seguinte, cada pessoa que está ali na sua equipe, ela além de ser um profissional, é uma pessoa que tem família, ela tem os seus próprios sonhos, ela tem os seus objetivos de vida, ela tem as suas dificuldades e as suas facilidades, suas habilidades. Então, um líder, ele tem que estar atento o tempo todo na sua montagem de equipe, primeiro, que ele encaixe as pessoas na função correta. Segundo, que ele permita que essas pessoas desenvolvam as suas habilidades ao longo daquela atividade, que tudo seja muito transparente, porque não tem coisa pior que você participar de uma equipe que você não sabe para onde vai, você não sabe qual é a função, você faz a sua tarefa, mas não sabe o que vai se tornar, como se fosse uma ferramenta ali de Ford, né? Você precisa ter uma participação, a comunicação é extremamente importante, e a comunicação é geralmente onde a equipe começa a falhar, é na falha de comunicação. Principalmente como as dificuldades começam a aparecer, os desafios vêm pela frente. A comunicação passa a ser essencial. Então, ferramentas boas de comunicação, a facilidade do líder ou dos líderes. É interessante falar isso, mas uma equipe não tem um líder só. Uma equipe tem que ter mais de um líder. E que em cada momento da atividade, alguém se destaca mais naquilo. Vamos dizer assim, o líder oficial, vamos chamar o capitão ali da coisa, ele tem que ter a sensibilidade para dar um passo atrás e trazer a pessoa correspondente que seja melhor para liderar naquele momento. Ego não funciona bem nessas horas. Ok. Marcos, o Instituto Evaldo Lodge, ele tem um programa de capacitação empresarial. Na sua opinião, o que é que o empresário brasileiro, qual a área que ele precisa se aprimorar mais? Quais são os aspectos? Olha, uma coisa que eu noto muito, principalmente com relação à indústria, né? Eu vou falar mais com relação à indústria pelo fato de eu trabalhar na UNIDO, né, ONU para Desenvolvimento Industrial, e essa é uma observação que a gente sempre faz com relação à indústria brasileira, justamente a falta de vontade de inovar. Geralmente você vai ver a indústria, ela quer produzir, mas gerar novas ideias, novos produtos, inovações e partir dali, você não vê muito isso no Brasil. Eu reconheço que isso também é um resultado negativo dessa falta de comunicação direta entre as universidades, centros de pesquisas e a indústria, que deveria ser um trabalho muito mais conjunto ali, muito mais parceria nisso aí, mas também exige a necessidade do próprio empreendedor querer aumentar o valor agregado do seu produto, querer se destacar através da inovação, né, utilizar esses conhecimentos. E aí você vê que é um tipo de uma bola de neve, ou melhor, é um ciclo realimentado, porque aí fala assim, pô, eu estou em dificuldade, eu não consigo manter um laboratório sozinho para desenvolver ideias ou produtos aqui. E também não tem na universidade isso daqui. Então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, e isso é um perigo hoje em dia. O mercado tende a fechar para aquelas coisas que não evoluem. E você vê muitas empresas fechando porque o produto simplesmente não encaixa mais, ou perdeu, o mercado é dinâmico. Portanto, ter essas inovações é importante. A gente precisa gerar ideias, até já vou jogar uma ideia aqui para vocês como um todo, e ter, por exemplo, laboratórios compartilhados, como existe a própria Boeing compartilha laboratório com a NASA, com a Universidade de Rice, a Lockheed Martin lá em Houston e outras empresas, para desenvolver produtos para o setor espacial. Ou seja, você não precisa arcar com o ônus completo, com o custo de um laboratório inteiro, mas através de cooperativas de desenvolvimento tecnológico, você consegue desenvolver esses laboratórios. Então, está aí uma ideia para se juntar empresários em torno de um laboratório que desenvolva produtos para todos eles, inclusive colocando a universidade no meio. Ok, Marcos, nós vamos agora para mais um intervalo. Não saia daí, o Paraíba Tem volta em instantes. Durante algum tempo, nós vimos a cisânia imperando no país. Até a possibilidade de uma luta de classes estava muito à vista de todos nós. Esta Carta à Nação, subscrita pela OAB, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional dos Transportes e Confederação Nacional da Saúde,
vem exatamente sugerir uma mudança de rumos na nossa nação, sugerir que os políticos se empenhem para que o Brasil se transforme e se torne novamente um país monolítico, que volte a trabalhar pelo progresso deste grande país. O Senai e o Censo da Educação Básica apontam que matrículas em curso técnico de nível médio cresceram 88% nos últimos 6 anos no Brasil. A renda média destes trabalhadores varia em torno de 2,6 salários mínimos. Os números apontam ainda que 72% já começaram a trabalhar no primeiro ano da sua formação. O principal responsável por este desenvolvimento é o Senai, que na Paraíba conta com 9 unidades fixas espalhadas por todo o estado, capaz de atender a mão de obra de cada região através da oferta de diversos cursos e consultorias, contando ainda com 62 unidades móveis que levam educação de qualidade para os municípios mais distantes. Senai, apoiando a competitividade industrial do Brasil e da Paraíba. Estamos de volta com o Paraíba Tem, hoje conversando com o Tenente-Coronel da Força Aérea Brasileira e astronauta Marcos César Pontes sobre o tema Planejamento de Carreiras. Marcos, além de astronauta, de tenente-coronel, de empresário, você também é escritor. Também, realmente, é importante, é uma maneira muito interessante você transmitir informações. Tem alguns dos livros aqui, se me permitir, a gente falando de empreendedorismo, por exemplo. Esse livro, chamado É Possível, né, Como Transformar Seus Sonhos em Realidade, é um livro que usa gerenciamento de projetos e coaching para projetos de vida. Então, é um livro de autoajuda, né, baseado nisso, que eu comecei a escrever no espaço com cartas para os meus filhos. Esse daqui é o que saiu, é o último agora, Caminhando com Gagarin, que ele é o extrato dos meus diários, tanto lá de Moscou, do treinamento na Rússia, quanto do voo espacial. Então, é todo colorido, com os extratos dos meus diários lá. E o Missão Cumprida, que está aqui, esse é um livro uma autobiografia. Eu conto a história toda, desde os tempos lá de Bauru até os dias de hoje, basicamente. É bem fácil de ler, que é uma história, né? E é um livro que mostra os bastidores de toda essa história também. Então o pessoal vai conhecer muita coisa nova por aqui. Ele trabalha em conjunto com os outros, né? Marcos, um dos temas que você vai abordar na palestra é inovação. De que forma a inovação ela é fundamental no processo de gestão de uma empresa? Olha, é essencial. Hoje em dia, se você pensar no mercado que existe, especialmente se alguém trabalha com o setor de tecnologia ou de serviços ligados à tecnologia, a inovação em termos mais puro, vamos dizer assim, em termos de sistemas, é essencial, porque as coisas estão o tempo todo mudando. E se você não mudar junto, você está fora do mercado. Agora, inovação, ela exige certo esforço para se trabalhar com isso. E às vezes o que acontece é que no dia a dia da empresa, no dia a dia do desenvolvimento do ganha-pão, a pessoa acaba colocando aquilo de lado e ocupando mais o tempo na coisa rotineira. Mas é importante reservar um tempo e recursos para trabalhar com esse setor. Às vezes você não consegue fazer sozinho. E aí onde entram instituições, né, como o IEL, para te ajudar no desenvolvimento dessas inovações. Marcos, com uma carreira de tanto sucesso e conquistas, quais são os seus planos para o futuro? Olha, eu tenho vários, né? Eu continuo à disposição do Brasil como astronauta. Eu espero voltar ao espaço nos próximos anos. Isso é uma coisa que já tem tido andamento aí durante esse tempo. Já são quase 10 anos da primeira missão, então esse é o meu primeiro sonho, vamos dizer, retornar ao espaço. Segundo, no trabalho com a ONU, eu trabalho com desenvolvimento sustentável e a gente tem alguns projetos aí no mundo que eu espero que funcionem, que vão servir de modelo para regiões difíceis, que são ecocidades, mas não naquele sentido de ecocidades extremamente caras, mas com as coisas simples, trabalhando com o agronegócio, uma série de coisas que podem ajudar certamente o desenvolvimento aí, a sobrevivência do ser humano aqui nessa. Então é uma coisa que gosto muito também. Educação, eu tenho uma fundação, então a gente trabalha com educação, ciência e tecnologia para a educação.
nós realizamos torneios, Olimpíadas de foguetes, robótica e etc. Show aéreo, tem um show aéreo lá em Bauru. Se o pessoal entrar no www.marcospontes.com.br, vai ver essa série de desenvolvimentos acontecendo. E agora a gente tem uma novidade também, que é um canal de vídeos chamado Conexão Espacial, lá no YouTube, que foi criado pela Fundação para incentivar pessoas, e jovens especialmente, para ciência e tecnologia. Então, ele tem ali alguns programas no meio, alguns um pouco mais assim, tratando de mistérios da ciência, e outros que vão tratar da física básica, matemática básica, para ser usado em sala de aula. Marcos, uma curiosidade, o que é que mudou na sua vida, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, depois da missão espacial? Em termos profissionais, a minha carreira expandiu muito, né? Então, hoje em dia eu praticamente não paro em um lugar, eu estou viajando o tempo todo, a família reclama um pouco, mas faz parte da vida. Meus filhos já estão adultos, né? Meu filho tem 30 anos, minha filha tem 25, mas mesmo assim, sabe como é que é? Então, eu viajo muito, eu trabalho com a ONU, trabalho com a NASA, trabalho com a Fundação, eu também tenho uma empresa em São Paulo lá, que a gente faz são aventuras radicais. Então a gente tem voo suborbital, por exemplo. Nós somos a 5ª empresa no mundo que mais vendeu essas passagens para voos suborbitais, a da Virgin Galactic, por exemplo. Tem voos na estratosfera, mergulhos a 3.000 metros de profundidade, então, ensinos de mergulho. Então, uma série de coisas interessantes para quem quer realizar sonhos. Chama Agência Marcos Pontes, também é fácil de entrar. Então, trabalho com essa área também, escrever livros. Então, muita coisa na área profissional ampliou bastante minha participação. Agora, na área pessoal, uma vez que você chega ao espaço e olha para a Terra, a sua vida vai mudar. Não porque aquilo seja o elemento de mudança, mas porque você vê a vida de uma maneira diferente e essa ideia nascida dentro de você vai mudar a sua atitude, que vai mudar seu comportamento, que vai mudar seus resultados. E aí a sua vida vai mudar ali fora. E você vai ficar muito mais ligado às pessoas. Não é à toa que hoje eu sou professor também, trabalho como coach, trabalho com muitas pessoas. Então a tecnologia para mim hoje é uma ferramenta, mas o fim sempre as pessoas. Então trabalhar com elas é uma coisa que me dá um prazer muito grande. Já que você falou em tecnologia, a indústria aeronáutica ela tem evoluído bastante, inclusive aqui em Campina Grande nós temos uma fábrica de aviões. Como é que você tem acompanhado essa realidade? É uma mudança importante, é uma tendência interessante. E por causa desse meu trabalho na área, eu acabo sabendo de vários projetos que acontecem no Brasil e fora do Brasil, né, desenvolvimento de aeronaves, desenvolvimento de sistemas de apoio à aviação, sejam simuladores e outras coisas como isso, escolas de aviação. Nós ainda temos uma legislação meio complexa no Brasil para o desenvolvimento dessas indústrias, para o desenvolvimento desse tipo de serviço. Aos poucos a gente espera que essa legislação vá mudando, isso de responsabilidade da ANAC, de responsabilidade também lá no Congresso, em termos de facilitar um tanto a vida. Se a gente for entrar por essa área, você vai ver que tem muito assunto do ambiente de negócios no Brasil, e isso envolve diretamente essas empresas. A gente tem uma empresa grande de aviação no Brasil, como a Embraer, que é um marco aí no mundo como um todo. Mas a gente não pode ficar com um delta de Dirac, assim, vamos dizer assim, né? Falando em matemática, no ponto, né, nesse gráfico. A gente precisa ter outras empresas, a gente precisa ter um apoio, não só a Embraer, mas também outras empresas se destacando em outras áreas. Tudo isso é importante, né? Eu até acharia interessante que, para um início, assim, que as empresas se organizassem, tipo uma cooperativa dessas empresas, acho que ficaria alguma coisa mais forte para colocar essas aeronaves no mercado. Lembrando que nos Estados Unidos, em 2004, o FAA ele certificou um tipo diferente de aeronave chamado LSA, né? Aeronaves de esporte, né? No Brasil, isso aí, se eu não me engano, começou em 2011, mas ainda tem muita coisa a ser feita com isso. No momento em que isso for realmente implementado no Brasil, de forma que essas aeronaves sejam produzidas e voadas comercialmente no país, eu acho que dá um apoio muito grande para essas indústrias. Ok, Marcos, eu gostaria de agradecer pela sua participação no Paraíba Tem de hoje. Obrigado, é um prazer muito grande estar por aqui, espero voltar outras vezes também. Ok. E o Paraíba Tem vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube. Tchau!